Essa agenda de hoje do governo interino é completamente oposta a essa que a senhora está defendendo. A senhora se sente que esteve dormindo com o inimigo esse tempo todo? Eu acho que faz parte das ações que têm um conteúdo usurpador e também faz parte da traição a pessoa não mostrar seus reais intenções. Faz parte disso. A partir de um determinado momento, quando todo mundo viu, eu vi também. Foi só aí? Foi só aí. Quando? Quando ele começa a falar em governo de salvação nacional, né, que é o salve-se quem puder, né? Ou depois daquela carta, aquela carta é estranhíssima, né? É uma carta em que o vice-presidente reclama por não ser o presidente da República, apesar de não ter nenhum dos votos do presidente da República, e depois aquele áudio auto-vazado. Mas você fala o quê para ele? Ele é constitucionalmente vice-presidente. Você fala o quê? Agora, você sabe que é uma coisa contraditória, porque, ao mesmo tempo, muitas pessoas cobravam de mim. Por que você não faz um acordo com o Cunha? Essa questão de por que você não faz um acordo com o Cunha... Que é o que acusava a senhora, de não ser política. Porque fazer um acordo com o Cunha é aceitar um termo de acordo que não é o meu programa não era. Eu não concordo com maioridade penal. Eu não concordo com um tipo de política absolutamente homofóbica. Eu não concordo com a forma como ele tratava algumas questões relativas por exemplo, a lei dos portos. Para aprovar a lei dos portos, eu tive 8 votações num só dia. E só consegui aprovar a lei dos portos depois que saiu atrasada da Câmara, porque o Senado aceitou votar a lei dos portos numa só sessão. Então, era muito difícil os termos na negociação com o Cunha. Eu vou explicar por quê. Porque a agenda dele, ele tem agenda própria. Ele não é um centro que negocia. O Cunha não negocia, o Cunha impõe. Então, nós, desde o início, nós tivemos uma experiência ruim com ele como líder. Então, quando foi para a eleição dele, para presidente da Câmara de Deputados, nós apoiamos o outro deputado, o Arlindo Chinaglia, perdemos, e perdemos pela mesma margem do impeachment, praticamente. Sim. Eu acredito que ali, se você negocia com Cunha, aí sim você perde completamente as condições de autonomia do governo. Que é mais ou menos o que a gente está vendo agora. Eu acho que o projeto do governo Temer não é do governo Temer. Acho que se tem uma coisa que o Romero Jucá falou, e que ele falou com absoluta correção, é que Michel é Cunha. Este governo não só foi indicado, ele governa. Como ele conseguiu tanto poder? Tem várias hipóteses. Eu não tenho como te dizer com garantia. Mas o que corre é que ele teria tido uma presença muito grande na viabilização das eleições de vários parlamentares. Porque o centro hoje não é o PMDB. Não é. O centro hoje é composto pelo PMDB, pelo PP, pelo PSD. O centro são vários partidos. E dentro dos partidos tem pessoas que são pró-Cunha e pessoas que não são pró-Cunha, mesmo dentro dos partidos de centro. Não é algo... E acho que dentro do PMDB a mesma coisa ocorreu. O peso e a importância dele cresceu muito, como é visível. Você olha que ele assumiu uma liderança inconteste. A senhora acha que o judiciário hoje virou um cúmplice do golpe? Não. Não? Não. Acho que o judiciário está observando. Sei. É fundamental que, na América Latina, a gente estude
esse novo fenômeno, que é ter um golpe, que, ao contrário do golpe militar, no qual você destituía o governo e também destruía o regime democrático, né? Acabava com direito de liberdade de imprensa, direito de livre manifestação, organização, etc, etc. Num golpe desse tipo, você não destrói a democracia, você corrompe, é diferente. Eu acho que o STF ainda não se manifestou sobre o mérito. A STF até agora só se manifestou sobre o processo. Nós não achamos, não descartamos e consideramos a hipótese de recorrer a todas as instâncias, justamente porque tem esse processo de criar, porque você só imagina a consequência daqui para frente. A partir de um determinado momento, todo mundo vai querer fazer impeachment, de todo mundo sem razão, sem base legal. Na verdade, você tem de recorrer a todas as instâncias. A imprensa livre, às ruas, aos blogs, a todo mundo. Você tem de abrir. Quanto mais se oxigenar essa discussão, quanto mais crítica houver, quanto mais debate ocorrer, mais garantia nós teremos de que nesse processo, né, as pessoas democratas que defendem a democracia vão sair fortalecidas. Daí a importância de ter o mandato de volta. Esta é a importância. Qual é o principal ensinamento que a senhora está tirando disso tudo? Olha, do ponto de vista pessoal, eu acho que é a certeza absoluta que a gente, na vida, sempre luta. Do ponto de vista político, eu acredito que a democracia não é algo que se conquista em definitivo. Todo santo dia, daqui para frente, nós todos temos de ter a consciência que é algo precioso que nós temos de manter. Eu sempre fico achando que talvez eu não lutei ou não denunciei de forma muito clara, também não tinha consciência que era um impeachment nessas proporções. E que, né, era essa aliança mídia, né, o pessoal que quer que o povo pague o pato, mais a oposição, mais... Movimentos de rua, pagos aqueles movimentos de rua que eu acho que hoje devem ter um baita arrependimento, porque eles levaram ao governo um grupo de pessoas extremamente comprometido com tudo aquilo que eles diziam lutar contra. Sim. Né? Acho que também teve movimentos ali pagos, claramente pagos, manipulados, né? Mas teve gente decente participando também. Que foi de boa fé. Eu acho. Gente de boa fé, que, né, acreditou no que diziam. Enfim, se tem algo que nós temos de preservar, até para garantir conquistas sociais, conquistas econômicas, conquistas culturais, é a democracia. Nós não temos como atravessar qualquer processo com, por exemplo, eleições indiretas. Em que consiste a eleição indireta? Em você tirar da população o direito de escolher seu representante. Só isso não. Quando numa eleição direta você escolhe também os programas que você quer adotar, né? Uma eleição indireta permite não só que o representante da população, aliás, o representante não passe pelo povo, pela população, e que o seu programa não seja objeto do escrutínio das urnas. Então, eu te pergunto, a coisa mais próxima de um processo de impeachment, de um golpe parlamentar, é uma eleição indireta no lugar de todo o processo democrático. No Brasil, é um retrocesso. Nós tivemos eleição indireta durante a ditadura. E nunca mais. E não podemos voltar atrás. E estamos ameaçados, porque eu acredito que esse tipo de governo que é ultraliberal em economia, ultraconservador
em direitos sociais e coletivos, ele não pode correr o risco de ir para as urnas, porque, primeiro, ele não se elege. E isso ficou claro. Segundo, porque não é isso, o povo não vai aprovar a aposentadoria aos 70. Não vai aprovar que no dia seguinte seja 65 anos. Não vai aprovar perdas de direitos. Qualquer processo desses tem de ser negociado e a pessoa, para negociar, tem de ter legitimidade. Você pode até dizer o seguinte: olha, o Brasil está envelhecendo. Perfeitamente, o Brasil envelheceu. Por que ele envelheceu? Porque a expectativa de vida aumentou, porque houve ganhos significativos nesses últimos 13 anos. Mas você tem de preservar direitos adquiridos e direitos, expectativas de direitos. Então, não ter um prazo longo de transição, você está tirando o direito de alguém. Ou você está tirando o direito de quem já tem um tempo imenso de contribuição e tinha direito de se aposentar naquela regra, ou você está tirando o direito de quem tinha expectativa de aposentar, porque está na metade. Então, você tem de levar isso em conta. Não é possível fazer uma reforma desse gênero. Outra questão, é um crime você desindexar a aposentadoria do salário mínimo. Quem é indexado ao salário mínimo? Os 70% da população, que dá 23 milhões de pessoas, que é aposentado com um salário mínimo. Essa pessoa, homem ou mulher, tem direito, né, de ter a sua aposentadoria reajustada de acordo com o salário mínimo. Quem não tem é os que ganham acima disso. Mas 70% tem. Outra coisa que eles estão dizendo é que vão tirar esse reajuste. Se tirar esse reajuste, vai ficar igual na época do Fernando Henrique, que os aposentados tinham uma deterioração sistemática da sua aposentadoria, a ponto dela ser insignificante para a sobrevivência. É óbvio que quem se aposentou aos 55 anos, ganhando 30 mil reais, como é o caso do presidente provisório e interino, tem uma certa insensibilidade para quem ganha só o salário mínimo. Agora, é inadmissível que acabe com essa regra. Inadmissível. E você tem isso em várias questões. Por exemplo, na política externa. Na política externa, eu li um artigo e concordo com ele que dizia, primeiro, que eles criticam aquilo que não existe. Ou seja, a política ideológica do governo brasileiro. Nunca existiu. Segundo, que eles tratam como novidade uma coisa que já existe. Todos os acordos comerciais que nós fizemos. China, Japão, Estados Unidos, União Europeia, nos últimos anos, quem fez os acordos comerciais foram nós, fora os aqui da América Latina, Chile, Colômbia e México, e Argentina. Eles falam que a política externa é política comercial. Não é não. Política externa não é política comercial. Política externa é uma parte, afirmação do país, afirmação soberana do país perante o concerto de nações. Daí eu te pergunto uma coisa, é possível um país achar que só na relação dele com países desenvolvidos ele consegue afirmar a sua soberania, mostrar a sua força? Não. Um país é valorizado se ele, na sua região, é valorizado. E se ele valoriza seus vizinhos. Se ele não faz, em relação aos seus vizinhos, críticas maldosas e sem sentido. Porque você não tem, na diplomacia, de concordar com tudo que o outro governo faz. Você pode, inclusive, manifestar sua discordância através de meios diplomáticos. Outra coisa, não dar importância à África, não dar importância ao continente que está despertando. Terceira coisa, não dar importância aos BRICS, ao acordo
ao acordo contingente de reserva, ao Banco dos BRICS, à relação com Rússia, China, Índia e África do Sul? Não perceber que o mundo é multipolar? Não perceber que é neste mundo multipolar que um país como o Brasil é visto como um país pouco bélico, não imperialista, que tem posições humanitárias, de receber refugiados e que tem, na questão do clima, por exemplo, uma liderança inconteste. É óbvio que a imprensa no Brasil fingiu que não viu, mas nós fomos relevantes na COP21. Eu recebi telefonema do presidente Obama agradecendo a participação do Brasil, do presidente Hollande, de quase todas as lideranças, porque nós fizemos essa conferência. Nós fomos estratégicos, a ministra Isabela foi estratégica na comissão, que era a comissão de construção do consenso. Pelo menos tem um consenso hoje. Tudo isso passa por um respeito aos outros países, e não uma pessoa achar que é o dono da bola e catar a bola e sair do campo. Não se joga assim. No plano internacional, é muito bom que a gente não seja e que não dê impressão de ser o máximo ou o superior. Nós somos um país que gosta de ser respeitado, portanto, tem de respeitar os demais. Eu acredito que a visão de política externa baseada só no comércio é contra o comércio. O pessoal fala que isso... É contra o comércio. Sabe por quê? Porque muitas vezes você consegue um acordo quanto melhor é a sua relação com o país. O pessoal diz que se o Serra não tem nem amigo, como é que vai ser diplomata, né? Quebra o governo, impede o governo de governar. Durante todo o ano de 2015, nós vivemos isso.